Continuando nossa matéria de regime de bens, hoje iremos tratar sobre comunhão parcial, separação absoluta e relativa e o regime da participação final nos aquestos. Começamos com o regime da comunhão parcial. O regime da comunhão parcial tem como regra geral o seguinte: os bens adquiridos antes do casamento ou antes da união estável não se comunicam, enquanto que os bens adquiridos durante o casamento ou durante a união estável se comunicam. Lembrando que os regimes de bens se aplicam igualmente ao casamento ou à união estável, não há qualquer distinção, de modo que todos os regimes de bens, os 4 regimes de bens, se aplicam ao casamento e à união estável. Nós começamos hoje com o tema comunhão parcial. E na regra geral da comunhão parcial, a gente percebe que existe uma linha divisória, que é o casamento. Tudo que foi adquirido antes do casamento ou antes do início da união estável, quando o regime se aplica à união estável, cada um permanece com a propriedade. Então, o que o homem comprou é só dele, o que a mulher comprou é só dela, o que cada um comprou é só seu antes do casamento ou antes da união estável. Entretanto, tudo que foi comprado durante o casamento ou durante a união estável, tanto faz, se é dinheiro dele, se é dinheiro dela, ou se é dinheiro dos dois, tanto faz. Divide 50%. No meio, 50% para cada cônjuge. Se for casamento, 50% para cada um, para cada companheiro, companheira, se for união estável. Então, tudo que for comprado com salário, com aposentadoria, durante o casamento, durante a união estável, vai dividir meio a meio para cada cônjuge ou para cada companheiro de união estável. Essa é a regra geral. Entretanto, existem exceções que nós vamos estudar em seguida. Existem algumas situações em que são excluídas da comunhão. Essas exceções estão lá no artigo 1659. São exceções que estão, portanto, no 1659, e são exceções do regime da comunhão parcial. Estamos estudando, primeiro, hoje, o regime da comunhão parcial de bens. E o primeiro inciso trata de 2 situações importantíssimas, que são doação e herança, sucessão. Os bens recebidos durante o casamento por doação, ou durante o casamento por sucessão, ou seja, uma herança recebida, ou uma doação recebida durante o casamento, quando o casal contraiu o matrimônio pelo regime da comunhão parcial de bens, ou quando o casal mantém a união estável pelo regime da comunhão parcial de bens, o bem recebido em doação ou o bem recebido em herança não se comunica, não divide, não se comunica. Isso é importantíssimo, até porque o regime da comunhão parcial de bens é o regime mais usado no Brasil, seja para o casamento, seja para a união estável. E por que o regime da comunhão parcial é o mais usado para o casamento e também para a união estável? Porque é o regime legal, é o regime supletivo, ou seja, se nós não estamos naquelas hipóteses em que a lei impõe o regime da separação, que é a separação relativa do artigo 1521, né? Se nós não estamos nas hipóteses em que o legislador impõe o regime da separação relativa, então nós vamos para a possibilidade do casal escolher o regime de bens. E o casal vai escolher o regime de bens através de pacto antenupcial, antes do casamento, ou através de contrato escrito, se for o regime da união estável. Naquelas 3 hipóteses do 1641, né, 1641, a lei impõe o regime da separação de bens, 1641. Fora dessas hipóteses do 1641, em que a lei impõe a separação de bens, o casal pode escolher. Se ele não escolheu qual o regime que vale, comunhão parcial. Aí nós vamos aplicar o regime da comunhão parcial de bens.
E na comunhão parcial de bens recebidos de doação e bens recebidos de herança, não divide, não serão divididos, não se divide qualquer um desses bens. Mais do que isso, se eu recebo do meu pai, da minha mãe, um bem recebido em doação, se eu recebo por doação ou se eu recebo de herança, esse bem é só meu, esse imóvel é só meu. E se esse imóvel eu vendo, e com esse dinheiro eu compro um outro imóvel, esse outro imóvel, apesar de eu ter comprado durante o casamento, eu comprei com a venda de um bem que eu recebi de doação ou herança. Consequentemente, esse segundo bem que eu compro, com o dinheiro da venda de um imóvel que eu recebi de doação ou herança, também não divide. Olha aqui o finalzinho do inciso. É a subrogação, são os bens subrogados em seu lugar. A palavra subrogação significa substituição. É como se a gente estivesse substituindo um bem pelo outro. Juridicamente é uma substituição, apesar de não ter ocorrido uma substituição direta, o que o código chama de subrogação, bens subrogados. Entenderam isso? Então, olha lá. Eu recebo uma casa, eu estou casado pela comunhão parcial de bens. Eu recebo uma casa de doação ou de herança. Essa casa é só minha. Eu vendo a casa e com esse dinheiro, vamos supor, 400 mil reais, eu compro um apartamento de 400 mil reais. Esse apartamento continua sendo só meu? Sim, mesmo que eu tenha comprado durante o casamento. Por quê? Porque eu comprei com a venda de um imóvel que era só meu. E era só meu por quê? Porque olha aqui, ó, recebi em doação ou porque eu recebi em herança. Tá? Muito comum me perguntarem nesse momento o seguinte: professor Cristiano, olha, mas se eu recebi uma casa em doação ou de herança, essa casa é só minha, ela vale 400 mil. Eu vendo por 400 mil. E aí eu pego mais 200 mil do meu salário e compro um apartamento de 600 mil. E aí, como é que fica? Aquela proporção dos 400 mil pertence só a mim. Mas a proporção dos 200 mil vai pertencer aos dois. Então, olha lá. 2/3 dos 400 mil, daqueles 600 mil, vai pertencer só a mim. E 1/3 vai pertencer aos dois. Então, vai ficar, na verdade, 500 mil só para aquele herdeiro, né, que acabou recebendo a casa inicial, e 100 mil para o cônjuge. Porque aquilo que foi comprado com o salário, aquilo que foi acrescentado, aqueles 200 mil a mais, devem ser divididos entre os dois. Então, não é que vai dividir meio a meio, mas aquele valor que se pagou a mais com o salário ou com a aposentadoria vai ter que dividir, sim, entre os dois. Além dessa primeira exceção, temos uma outra exceção aqui no inciso segundo. No inciso segundo, nós falamos de bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges. A ideia é a mesma da subrogação que eu acabei de explicar. A diferença é que a subrogação aqui, no inciso anterior, estava se referindo aos bens recebidos de herança e aos bens recebidos de doação. Entretanto, no segundo inciso, se aplica a todos os outros bens. Então, imagina um patrimônio que eu tenha antes de casar. Eu comprei um terreno antes de casar. Se eu comprei um terreno antes de casar, esse terreno é só meu. Eu me caso pela comunhão parcial de bens. Esse terreno continua sendo só meu. Se durante o casamento eu vendo esse terreno e compro um outro bem, esse outro bem continua sendo só meu. Olha aqui, qual que é o fundamento disso? Inciso 2º do artigo 1659. Porque os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, em subrogação dos bens particulares, continuam sendo bens particulares. Então, há novamente uma subrogação. Aquele terreno que eu comprei antes de casar, eu comprei com meu salário, mas antes de casar é só meu. Eu vendo durante o casamento e compro uma casa, por exemplo. Essa casa continua sendo bem particular. Essa casa continua sendo só minha. Essas são as duas primeiras exceções. A terceira exceção, inciso 3º do 1659, as dívidas anteriores ao casamento. Tudo que eu tenho de dívida, tudo que minha esposa, minha companheira tem de dívida antes do casamento,
cada um paga a sua dívida anterior ao casamento. Também, outra exceção, as obrigações decorrentes de ato ilícito. Inciso 4º, decorrente de ato ilícito, cada um paga a sua dívida. Imagina que o marido dirige embriagado e atropela alguém em cima da calçada. Ele, além do crime que ele praticou, além de responder pelo ilícito penal, ele vai ter que pagar a indenização no civil? Claro que sim. Esse ilícito civil, essa dívida decorrente desse ilícito civil, é uma dívida só dele ou é do casal? É só dele. Como ele praticou um ato ilícito e tem uma indenização para pagar, essa indenização não se comunica dentro do casamento, ou seja, uma indenização, uma dívida só de quem praticou o ato ilícito. Salvo quando? Quando essa dívida reverteu em proveito do casal. Então, vamos imaginar que essa dívida acabou revertendo também para a esposa. A esposa, ele com o dinheiro que ele, por exemplo, aquele homem se corrompeu, por ser um servidor público, se corrompeu, recebeu um dinheiro e deu uma joia para a esposa. Essa joia está com a esposa, mas ela não pode ficar com essa joia, ela tem que devolver a joia, porque reverteu em proveito dela, ela tem que devolver esse dinheiro. Ela não pode alegar nocível que ela não sabia que era decorrente de crime. Lá no direito penal vai ser diferente. Se não provar o dolo dela, né, ela não vai responder pelo ilícito penal, pelo crime. Mas nocível, ela tem que devolver, mesmo que ela não sabia que era decorrente de ilícito. Por quê? Porque ela não pode ter um enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem causa. Vai ter que devolver, sabendo ou não sabendo da origem ilícita daquele dinheiro que o marido recebeu e usou para comprar aquela joia. Quinto inciso, outra exceção. No quinto inciso, nós falamos do bens de uso pessoal, os livros, por exemplo, instrumentos de profissão, por exemplo, os livros do advogado, o equipamento do dentista, cada um fica com o seu material, os seus bens de uso pessoal, roupas, né, bens de uso pessoal como roupa, os livros pessoais de cada um instrumento, equipamento do dentista, instrumento de profissão, os livros de profissão. Então, também não se dividem, cada um fica com o seu. Inciso 6º, próxima exceção, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Quando eu falo que os proventos do trabalho pessoal, é aquilo que é o salário da ativa. E o 7º inciso, então o 6º e o 7º inciso podem ser analisados em conjunto. Fala de pensões, meios soldos, montepios. O que está no inciso 7º? Inciso 7º trata de aposentadoria. Aposentadoria. São exemplos de aposentadoria. Então, inciso 6º, salário da ativa, inciso 7º, aposentadoria. Então, o salário e a aposentadoria, cada um tem o seu dinheiro, o seu salário, a sua aposentadoria. Quando o dinheiro entra, cada um fica com o seu dinheiro. Gastou, comprou durante o casamento, o dinheiro do salário da aposentadoria, divide meio a meio. Olha só que interessante. Então, se o marido recebe o salário ou recebe a aposentadoria, esse dinheiro é só dele. Se a mulher recebe esse dinheiro da salário da aposentadoria, esse dinheiro é só dela. Gastou, pagou, seja ele, seja ela, tanto faz, metade para cada um. É isso que está no Código Civil, é isso que boa parte da doutrina defende, exatamente o que está no Código Civil. Entretanto, aqui eu preciso fazer uma observação doutrinária. Parte da doutrina entende que a interpretação deve ser uma interpretação restrita desses dois incisos. Parte da doutrina entende que o salário e a aposentadoria que não serão divididos são apenas os anteriores ao casamento. Isso daí tem uma divergência da doutrina. Parte da doutrina, conforme expliquei agora há pouco primeiro, salário e aposentadoria não divide, só divide depois que comprar alguma coisa. E a segunda posição doutrinária, o salário recebido durante o casamento, aposentadoria recebida durante o casamento, tem que dividir sim. Então, nós temos aí uma divergência doutrinária sobre a divisão do salário, do dinheiro do salário da aposentadoria, salário esse, aposentadoria essa, recebida durante o casamento. Agora, o que é pacífico? Gastou o salário, gastou a sua aposentadoria, comprou alguma coisa, tem que dividir. Isso é pacífico.
Tem algumas situações que o código ele reitera a regra geral, portanto, não são exceções. O 1660 não traz exceções, não vai trazer exceções. O 1660 traz, na verdade, a regra geral. Ah, professor, mas por que tem que reforçar a regra geral? Para não ter dúvida, para não ter divergência de doutrina, para não ter divergência de jurisprudência. Então, o legislador reforçou a regra geral no 1660, trazendo hipóteses que entram, sim, na comunhão, situações que devem ser divididas, devem ser divididas. A primeira delas eu acabei de explicar, aqueles bens adquiridos durante o casamento ou durante a união estável, tá? A título oneroso, com salário ou com aposentadoria. Tanto faz se registrou só em nome de um deles, tanto faz se gastou o salário de um, dos dois ou só do outro. Metade para cada um. Segundo inciso, o segredo aqui é essa expressão, fato eventual. O dinheiro que recebido, ou os bens recebidos por fato eventual, devem ser divididos. O que é fato eventual aqui na interpretação do inciso 2º do 1660? Fato eventual é tudo que a gente recebe, ele ou ela, ou os dois recebem por sorte. Cena, loto, loteria, sorteio, é um fato eventual e aí necessariamente tem que dividir. Então a mulher joga na cena, ganha lá 10 milhões de reais, metade do marido e vice-versa. Se o homem jogou com o salário dele, com o dinheiro dele, ganhou 10 milhões de reais, metade é da esposa. Terceiro inciso, trata dos bens que o casal recebe de doação, herança ou legado em nome de ambos. Aqui é até meio óbvio, né? Se é em nome de ambos, aí pertence a ambos, evidentemente, tanto a doação, quanto a herança, quanto o legado previsto em testamento. Está em nome dos dois, pertence aos dois, né? Não tem muito segredo. O quarto inciso trata um aspecto bastante importante, que trata das benfeitorias. Quais benfeitorias? Todas as três. Quais espécies de benfeitorias nós temos? Necessárias, úteis e voluptuárias. As benfeitorias necessárias são as obras para evitar a destruição, o dano do bem. Por exemplo, refazer o madeiramento de um telhado da casa que está podre. Benfeitorias úteis são as benfeitorias que aumentam o uso do bem. Por exemplo, construir um quarto a mais. E as benfeitorias voluptuárias são as benfeitorias que deixam o bem mais bonito, mais agradável. Por exemplo, pintar a casa, a parede da casa, para a casa ficar limpa, mais bonita. Tanto faz qual benfeitoria. As benfeitorias devem ser divididas, mesmo nos bens particulares, com muito mais razão nos bens comuns. Todas as benfeitorias devem ser divididas. Então, dou um exemplo. Eu compro uma casa enquanto eu sou solteiro. Comprei a casa, quitei a casa, paguei toda a casa. A casa é só minha. Depois eu vou contrair matrimônio, eu me caso com uma pessoa, com uma mulher, pelo regime da comunhão parcial de bens. Essa casa continua sendo só minha. Eu comprei antes de casar. Mas, durante o casamento, eu faço uma piscina. Piscina é uma benfeitoria, posição majoritária da doutrina, uma benfeitoria voluptuária. Então, essa piscina, tudo que eu gastei na piscina, vamos supor que eu tenha gastado 100 mil reais na piscina. Se eu me divorciar da minha esposa, eu tenho que pagar 50 mil de indenização. Por quê? Porque a piscina pertence aos dois. Como não dá para tirar a piscina, o que eu gastei na piscina, 100 mil, metade é meu, metade é dela. Eu sou o dono da casa, eu sou o dono do imóvel, eu vou ficar como dono da piscina, mas eu vou ter que indenizá-la no valor de metade da piscina, metade de todas as benfeitorias. E a última hipótese aqui, que se reitera a regra geral de bens que entram na comunhão, os frutos. Tanto faz se são frutos de bens comuns ou se são frutos de bens particulares. Não interessa. Os frutos se dividem integralmente, sempre entre os dois, nós devemos dividir os frutos. Não confundam frutos com frutas. Não estou falando de fruta, estou falando de frutos, no sentido jurídico. Os frutos, conforme a parte geral do Código Civil, podem ser divididos.
frutos naturais, industriais e civis. Os frutos industriais são aqueles que decorrem do trabalho do ser humano, uma camiseta, tal, tanto o trabalho artesanal quanto o trabalho de uma indústria efetivamente. Os frutos industriais, os frutos naturais são aqueles que decorrem do desenvolvimento orgânico da coisa, ou seja, são as frutas, as crias dos animais, são frutos naturais. E os frutos civis são os rendimentos, juros, por exemplo, aluguel, por exemplo, são frutos. Então, se eu tenho uma casa que eu comprei na época que eu era solteiro e eu alugo essa casa durante o meu casamento. A casa é só minha, porque eu comprei antes do casamento. Mas tudo que entrar de aluguel tem que ser dividido. Tem que ser dividido. Precisa de autorização para vender imóvel particular durante o casamento da comunhão parcial? Sim, tem necessidade de autorização, mesmo que seja para vender, para doar, para transferir, para alienar, para hipotecar, sempre, 1646. Professor, mas a casa era só minha, eu comprei quando era solteiro. Não interessa. Precisa de autorização do cônjuge. O tabelião do tabelionato de notas está certo. Quando ele fala, cadê sua esposa, cadê seu marido, tem que assinar junto, tem que concordar. Artigo 1647 do Código Civil. Para doar, para hipotecar, para vender, para permutar, para alienar de um modo geral, tem que ter autorização do cônjuge. Não adianta reclamar lá no tabelionato de notas, o tabelião está certo. O único regime que não precisa de autorização do cônjuge é o regime da separação absoluta. Tá? Comunhão parcial, mesmo sendo bem particular, precisa de autorização do cônjuge para alienar imóvel sempre. Terminamos comunhão parcial, vamos para o regime da separação. A separação absoluta via pacto antenupcial, separação absoluta, é aquela separação que o casal escolhe. O casal quer a separação. Então, ela convencionou, ela fez um pacto. A separação absoluta, portanto, é aquela que decorre do pacto antenupcial. Então, o casal escolhe, porque eles querem a separação absoluta. E aí eles estabelecem de forma expressa o regime da separação absoluta, com a incomunicabilidade de todos os bens, todos os frutos, todos os rendimentos. E aí, então, nós teremos o regime da separação absoluta de verdade. Cada um tem o seu patrimônio, cada um administra seu patrimônio, cada um cuida do seu patrimônio. E é o único regime em que se pode, o cônjuge ou o companheiro pode ver alienar imóvel sem autorização do outro cônjuge. Há uma divisão total de todos os bens adquiridos antes ou adquiridos durante o casamento. Se eu comprar é só meu, o que ela, minha esposa, minha companheira comprar é só dela, com o dinheiro dela, uma separação absoluta de verdade. Na separação relativa, o que nós temos nada mais é do que as hipóteses da separação obrigatória, as hipóteses em que a lei impõe o regime da separação de bens. Quais são essas hipóteses? Lá do 1641 do Código Civil. 1641 do Código Civil. São aquelas três hipóteses em que a lei impõe o regime da separação. Ou seja, quando precisa de autorização judicial para casar, quando tem um dos cônjuges tem mais de 70 anos, ou quando há descumprimento das causas suspensivas. Só na separação relativa, nós aplicamos a súmula 377 do Supremo, que permanece em vigor. Esse é o entendimento da doutrina, esse é o entendimento também da jurisprudência. O que diz a súmula famosa, a súmula 377 do Supremo? Os aquestos devem ser divididos nesse regime da separação de bens. O que são aquestos? Os bens que foram comprados durante o casamento. Então, parte da doutrina entende que há uma transformação em comunhão parcial. Olha só, parte da doutrina
Por exemplo, quem defende isso, Carlos Roberto Gonçalves, no livro dele, defende que, com a súmula 377, há uma transformação no regime da comunhão parcial, porque os bens que foram adquiridos, os bens, os frutos, os rendimentos, todos durante o casamento, devem ser divididos ao aplicarmos a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais. Se a gente pegar o que está seco na súmula 377 do Supremo, é essa a conclusão que nós vamos chegar mesmo, que, na verdade, nós temos uma equiparação à comunhão parcial. Por exemplo, uma parte da doutrina, como o caso Roberto Gonçalves, nesse sentido. Por outro lado, existe um novo entendimento da doutrina, um entendimento mais recente, mais moderno, digamos assim, que é assim a necessidade do esforço comum. E ao ter a necessidade do esforço comum para dividir os aquestos, os bens adquiridos durante o casamento, esse novo entendimento faz com que haja uma diferença da comunhão parcial para o regime da separação relativa. Então, aí não é igual. Não é igual. Decisão do STJ, relator ministro Lázaro Guimarães, tá? E quem explica muito bem isso é o professor Rolf Madaleno, no seu livro, excelente livro de direito de família do Rolf Madaleno, determinando que a moderna compreensão da súmula 377 do Supremo é agora analisada com uma nova visão do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça só admite a comunicação dos aquestos no regime da separação relativa, também chamado de regime da separação obrigatória, no 1641, inciso 2º, se houver prova, tem que comprovar a prova do esforço comum. Então, está aí uma nova interpretação, uma nova visão do regime da separação relativa e, consequentemente, aí sim nós temos uma diferença, tá? Uma diferença entre o regime da separação relativa e o regime da comunhão parcial, porque no regime da comunhão parcial, pegou o salário, pegou a aposentadoria e comprou, pertence aos dois meio a meio. Aqui na separação relativa, a nova compreensão da doutrina Rolf Madaleno e do egrégio Superior Tribunal de Justiça precisa de comprovação do esforço comum para que esse dinheiro, esse patrimônio adquirido durante o casamento seja dividido. Existem atos que precisam de autorização do cônjuge para serem praticados. E o único regime que não precisa de autorização é o regime da separação. É o que está no 1647. E quando fala separação, é aqui a separação absoluta. O 1647 só se aplica ao regime da separação absoluta. Só o regime da separação absoluta. Então, todos esses atos jurídicos, alienação, que inclui venda, doação, hipoteca, que é um ônus real, pleitear como autor o réu acerca desses bens, fiança ou aval, doação, todos esses atos precisam de autorização do cônjuge e também do companheiro sobrevivente, e também do companheiro, no caso de união estável, para a prática. O único regime que não precisa dessa autorização é o regime da separação absoluta. O quarto e último regime é o regime da participação final nos aquestos. Qual que é a regra geral do regime da participação final nos aquestos? Para a gente entender esse regime, é importante a gente lembrar e saber o seu significado, o significado do nome do regime. Participação significa divisão. Participar, você deve interpretar essa primeira palavrinha como dividir. Há uma divisão do quê? O que vai ser dividido? Os aquestos serão divididos. Lembrando que os aquestos, expliquei na última aula, são os bens adquiridos onerosamente durante o casamento. Só que essa divisão só ocorre ao final do casamento ou ao final da união estável. Não acontece durante o casamento ou durante a união estável. Só acontece ao final, quando o casamento termina ou quando a união estável termina.
Então, como é que funciona? Qual que é o conceito de participação final nos aquestos? Todos os bens adquiridos antes do casamento não se comunicam. E enquanto que os bens adquiridos durante o casamento também não se comunicam durante o casamento. Mas, ao final, olha a palavrinha final, ao final do casamento ou ao final da união estável, haverá sim uma divisão. Haverá sim uma divisão. Então, o que nós temos que lembrar é que no regime da participação final dos aquestos, historicamente, há uma mistura do regime da separação com o regime da comunhão parcial. Olha só que interessante. Durante o casamento, a ideia é do regime da separação, ou seja, o cônjuge ou o companheiro tem o seu patrimônio e administra seu patrimônio, e a esposa, a companheira, tem o seu patrimônio e administra seu patrimônio. Só que na hora que acontece o divórcio, na hora que acontece a dissolução do casamento ou a dissolução da união estável, tudo que foi adquirido durante o casamento ou durante a união estável vai dividir. Então perceba, a divisão só acontece ao final do casamento. Só acontece lá no final da união estável, não durante o casamento ou não acontece durante a união estável, tá? Então, percebam isso. É um regime que acabou não pegando, assim, não acabou não sendo aplicado na prática porque as pessoas começaram a achar que é muito complicado. É mais fácil optar pela comunhão universal, que divide tudo, ou comunhão parcial, que divide o que foi comprado durante o casamento e não o que foi comprado antes, ou a separação absoluta, que aí cada um tem o seu patrimônio. Então, a grande, quase a totalidade dos casamentos e das uniões estáveis acabam por escolher comunhão parcial, comunhão universal ou separação absoluta. Entretanto, está aí o regime da participação final nos aquestos, temos que saber como que ele funciona. Voltando aqui ao regime da participação final nos aquestos. No regime da participação final nos aquestos, então, nós temos um regime que é escolhido se o casal quiser. Então, é escolhido através de pacto antenupcial. Só que tem um aspecto da participação final nos aquestos que adora cair em concurso e adora cair no exame de ordem, que é a possibilidade de autorizar expressamente no pacto a alienação de um bem particular sem autorização do outro cônjuge. É o único regime em que é possível autorizar a alienação de um bem particular no pacto antenupcial. Então, o casal escolhe via pacto esse regime, e se eles quiserem, eles constam lá no pacto. Cada cônjuge pode alienar bem particular sem autorização do outro cônjuge. Então, essa cláusula do pacto, ela é legal, ela é possível. Entretanto, lembra, se não constar essa cláusula autorizando cada cônjuge de vender um bem particular, aí vai precisar de autorização do outro cônjuge. Tá? Vai precisar de autorização do outro cônjuge. Além do mais, os bens anteriores ao casamento, cada um fica com o seu patrimônio, bem como aqueles que se subrogaram no seu lugar. Aqueles bens recebidos por doação e herança também, tanto faz se antes ou durante o casamento ou a união estável. Cada um fica com o seu patrimônio. E as dívidas relativamente a esses bens que eu acabei de explicar, cada um também continua com a sua dívida. Os bens móveis, tem uma presunção da lei que, em relação aos bens móveis, pertence aos dois, salvo prova em contrato. Se tiver uma prova, comprei quando eu era solteiro esse sofá aqui, aí é só dele ou só dela. Mas não tem prova, divide entre ambos os cônjuges ou entre ambos os companheiros.
de união estável. Então, esse é o regime da participação final nos aquestos, está aí no código, pode ser usado, eventualmente tem um casal ou outro que utiliza, mas na prática a gente sabe que é pouco. O regime da participação final nos aquestos, na prática, não é muito utilizado. Mas está aí, né? Estudamos, estamos sabendo o que é esse regime, é importante saber. Às vezes cai uma prova, cai no exame de ordem, cai no concurso, algum aspecto está aí, a gente sabe o que é o regime. Um abraço e até a nossa próxima aula.